Glória a Deus. Eu queria trazer uns dados para vocês aqui. Alguns dados que me chamaram muita atenção, para que a gente entre na mensagem, que você preste atenção um pouco nesses dados. Isso são dados que foram buscados em pesquisas, em estudos e reportagens também. 60% dos jovens entre 16 e 18 anos já tiveram relações sexuais. 60% dos jovens entre 16 e 18 anos. Não é nem jovem, isso é considerado ainda uma fase de adolescência passando, né? No tempo de hoje, existem alguns estudos que apontam que um adulto é somente acima de, de 23, 24 anos. Então, tudo se esticou, mas 60% dessa faixa etária já tiveram relações sexuais. Aproximadamente 30% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já tiveram relações sexuais. 30% de adolescentes entre 13 e 15 anos já tiveram relações sexuais. 14 mil atos de relação ou insinuação sexual são exibidas anualmente na TV em horário nobre. Estou falando em televisão aberta. 14 mil inserções de cunho sexual são inseridas na TV em horário nobre todos os anos. E uma pesquisa feita nos Estados Unidos com jovens, 74 responderam que viveriam juntos sem se casar. Ou seja, a gente junta as nossas escovas de dente, a gente não precisa oficializar nem perante Deus, muito menos perante a justiça. Isso já basta para nós nos juntarmos. Segundo uma pesquisa feita pelo Barna Group, que eu cito bastante nas minhas pregações, 41% dos adultos cristãos responderam que viveriam juntos sem se casar. A consequência disso tudo é uma sociedade que tem banalizado o evangelho e vivido o evangelho de uma forma muito superficial, sem conhecer a Deus de forma mais íntima. E isso, todos esses dados trazem consequências alarmantes, que eu vou trazer aqui. A taxa de divórcio dos cristãos e não os cristãos já se igualaram, e existem estudos que apontam nos Estados Unidos que até mesmo os cristãos se divorciam mais do que aqueles que não são cristãos. Isso com base nos Estados Unidos. 3 milhões de novos casos de DST por ano nos Estados Unidos. A maioria das autoridades informa que 1 em cada 3 meninas terá sofrido abuso quando chegar aos 19 anos de idade. 1 a cada 3 meninas terá sofrido abuso quando chegar aos 19 anos. 1 em cada 6 meninos sofrerão abuso antes mesmo dessa idade. 70% dos suicídios entre os jovens estão ligados a uma desilusão amorosa. A média de idade do contato com a pornografia, o primeiro contato com a pornografia, 11 anos de idade. Isso, através de músicas, através de filmes, séries, vocês sabem, e eu não preciso ficar detalhando aquilo que os jovens têm consumido. Mas muitas vezes, por incrível que pareça, até mesmo sendo incentivado pelos próprios familiares. E talvez você vendo isso, eu não sei você, mas eu fiquei chocado. Alguém mais aqui ficou chocado? Não é, cara, eu não quero que o meu filho de 12 anos tenha contato com pornografia, ou seja abusado, ou sofra qualquer tipo dessas questões que nós estamos vendo aqui. Agora, como nós, cristãos, podemos lutar contra isso? Você já se parou? Você já parou para pensar a respeito disso? Como que eu, cristão, então, posso colocar dentro da minha família algo para proteger os meus filhos, para proteger a minha filha, para proteger aqueles que caminham comigo, o Lucas, que é líder de jovens? Como que eu posso proteger os jovens dessa igreja? Existe um versículo em específico na Bíblia que nos traz um direcionamento preciso para que nós possamos nos guardar, nos proteger e fugir disso tudo aqui que tem sido dito. E hoje nós vamos falar sobre esse versículo. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Muito provavelmente você já conhece esse livro, esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo. Talvez depois de João 3,16 seja um dos versículos mais conhecidos. E ele diz lá, eu vou esperar só mais um pouquinho para vocês abrirem.
Romanos 12, 2. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, fala, espera aí, pastor. Estou esperando. Estou esperando. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém? Vamos lá? Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Algumas versões talvez possa dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou ler de novo com vocês. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos decifrar aquilo que Paulo quis dizer nesse capítulo aqui, nesse versículo do capítulo 12 do livro de Romanos. Então, quando nós dizemos não vos conformeis, o que Paulo está indicando nessa palavra conformeis, ele indica uma modelagem segundo um determinado padrão. É você tomar forma, não tome forma, não se pareça igual. Eu trabalhei durante muito tempo em uma indústria de alumínio. Alguém que trabalha em alguma indústria? Que aí vai ficar mais fácil de você. Existe um molde. Eu trabalhava numa indústria de alumínio e nós fornecíamos perfil de alumínio. Ou seja, existia uma matéria bruta, matéria-prima, que era o tarugo, e ele era aquecido a sei lá quantos graus, a 800 graus ou mais, e essa matéria ela ficava maleável e ela era prensada em um molde, e aquele molde fazia com que na outra ponta saísse o produto final, a peça já com um molde, com um padrão, ela tomou forma, ela se tornou igual. E é isso o que Paulo está querendo dizer aqui, porque essa palavra do grego, ela esquema, ela significa você se moldar de acordo com algo ou com alguém. E hoje não é incomum nós vermos cristãos com padrões mundanos. Então a centralidade do Evangelho é Cristo, sempre foi Cristo e sempre será Cristo. Mas hoje não é comum você ver cristãos que no Natal se vestem de Papai Noel e tiram toda a figura de Cristo da cena para colocar um velhinho de barba carismático que entrega presente para as crianças. Para mim é um pouco estranho, porque eu não sou, eu não estou aqui condenando ninguém não, tá, gente? Estou só trazendo aqui o que a palavra de Deus diz. Porque sabe o que para mim é estranho? Meu irmão, eu me mato de trabalhar. Eu me mato de trabalhar, sabe? E aí, com o suor do meu rosto, eu como fruto dessa terra, junto um dinheiro e compro um presente para o meu filho, para um velhinho de barba ganhar o crédito? Sacanagem, cara, como que é isso? Sabe, não é incomum nós vermos isso e nós achamos bacana. Nós não entendemos que de forma sutil, Cristo está saindo do centro. E Ele está saindo do centro, não somente talvez da sua casa, mas Ele está saindo do centro de muitos ambientes que Ele não pode sair, como por exemplo igrejas. Igrejas têm tomado forma, e eu não estou falando de luz, de estrutura, de som, não é sobre isso, é sobre a essência. Páscoa é a mesma coisa. Cristo, nós celebramos a Páscoa porque nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, e mais do que isso, nós sabemos que Ele ressuscitou e venceu a morte. A figura da Páscoa não é um coelho que dá um ovo de chocolate, embora, eu gosto muito de ovo de chocolate, mas não é sobre isso. Cristo, Ele precisa ser o centro. Não é incomum nós vermos a chacota contra o Evangelho se tornando comum, inclusive propagada por membros do corpo de Cristo. Recentemente nós vemos aí um profeta mirim, sabe, que fez o que fez, as pessoas criticaram, as pessoas, sabe, massacraram um menino de 15 anos que foi mal instruído, que pessoas pegaram aquele menino, que eu acredito que possa até ter um chamado, mas olharam para ele com um olhar comercial do tipo, eu vejo potencial para ganhar dinheiro através desse menino.
E aí, cara, extorquiram praticamente ele, obrigando e incentivando, e não corrigindo, e não educando. E aí o que acontece é que as pessoas pegam, e ele diz, né, eu vi um vídeo dele dizendo, eu tenho 70 milhões de visualizações. Só que esses 70 milhões de visualizações são 70 milhões de pessoas, ou 70 milhões de vezes que esse vídeo foi visto, não para edificação do corpo de Cristo, mas como chacota. Ou de qualquer lugar que você vê, tem um áudio dele levando uma, sabe, as pessoas usam. Outro dia eu vendo um site esportivo com um jogador que perdeu um gol, e a música de fundo era a voz desse menino orando em línguas. E muitas vezes isso propagado pelos próprios cristãos. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Deixa eu te falar uma coisa, nós não fomos chamados para ser transformados pelo mundo, nós fomos chamados para transformar o mundo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode tomar a forma do mundo. O mundo tem que olhar para a palavra de Deus e entender que essa é a resposta que Deus tem para a humanidade. Não é incomum nós vemos filmes infantis, eu tenho 3 filhos, e ultimamente o que eu mais assisto, já faz 12 anos, é só filme infantil. As pessoas falam, você assistiu a série? Eu falei, não, a última série que eu assisti foi Patati Patatá. Você ouviu o EP? Não, porque no meu carro só toca 3 palavrinhas. É a vida de um pai que tem filho há 12 anos, é dessa forma. Mas não é incomum você ver filmes infantis que estão fazendo um paralelo e desmoralizando o Evangelho. Tem um filme que eu assisti não recentemente, mas um tempo atrás, chama Pé Grande. Esse filme descaradamente faz uma chacota, introduz de uma forma muito sutil questões que colocam em xeque a veracidade da palavra de Deus. Para adolescentes e jovens, existem muitos programas, muitas músicas, muitas séries de TV. Para crianças, existem muitos programas que trazem uma ideia muito clara de que feitiçaria é bacana, de que bruxaria é legal. O meu filho mais velho, quando ele era menor, o Enzo, ele gostava de ver um programa, e era muito bacana o programa. Passava num canal, acho que eu não posso falar o nome, mas eram 3 detetives crianças, e eles tinham cores diferentes, os detetives. Aí você já entendeu, se você tem filho, você já entendeu o que eu estou falando. Era muito legal, eu assistia com eles. Só que começou a ser introduzido feitiçaria, magia, e hoje é só sobre isso. É só sobre um bruxo, uma bruxa, um quadro de uma mulher que é feiticeira, que fala, não dá para assistir. Se eu não acompanho o que o meu filho está assistindo, provavelmente ele estaria assistindo isso até hoje. Deixa eu te falar uma coisa, você é o filtro do seu filho e da sua filha. Não deixe sozinho, assistindo YouTube, assistindo YouTuber, assistindo programas. Esteja atento, porque é isso. Não é incomum nós vemos faculdades e a filosofia moderna relativizando a palavra do Senhor, dizendo, não é mais tão verdadeira assim. Nós precisamos ressignificar, nós precisamos reescrever, nós precisamos de uma releitura. Ou seja, eu preciso mudar a Bíblia para que ela encaixe naquilo que faz sentido nos dias de hoje. Não é assim que funciona. Existem movimentos sociais que pegaram conceitos bíblicos que são perfeitos, como amor ao próximo, cuidar das pessoas, aceitar as pessoas, lutar contra a indiferença. E esses movimentos mudaram o discurso e se apropriaram deles, tiraram a imagem de Cristo do lugar e colocaram imagens de homens falhos, como se fossem grandes revolucionários. Deixa eu te falar uma coisa, revolucionário só existe um, se chama Jesus Cristo. Esse sim revolucionou a história da humanidade. Existiram homens e mulheres que foram pessoas importantíssimos
na criação, na educação, no desenvolvimento, mas revolucionário, meu amigo, só Jesus. E o que você tem que entender é que você vive nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. E ele diz: não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo. E esse mundo, essa palavra que Paulo quis dizer, ele não quis dizer cosmos, né, que é o mundo físico. Ele usa um termo na definição, se você for pegar no original, que é aeon. E esse aeon, ele pode ser definido de 3 formas. A era presente, ela é simplesmente uma ideia temporal. Aeon pode ser um mundo material, conforme nós podemos ler lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Ou então, as condições naturais do homem, o mundo e o seu caráter. Dentre esses vários usos desse vocabulário grego aeon, o que provavelmente Paulo se referia é sobre a era presente. Ou seja, não vos conformeis, não vos torneis formas, não tomeis a forma dessa era presente. Existe alguém, eu li essa frase, eu não consegui achar o autor dessa frase, por isso eu coloco entre aspas, que ele diz assim: a era presente é poderosa influência negativa sobre os crentes, de tal modo que faz com que sejam apenas produtos de seu ambiente, totalmente parecidos e conformados aos que se dizem não convertidos. Quantas pessoas que você conhece, que dizem que frequentam a igreja, quantos atores, quantas atrizes, quantos atletas que se dizem cristãos, quantos músicos, quantos colegas de trabalho, e fazem exatamente a mesma coisa que as pessoas do mundo fazem. Tem uma mulher que ela participou desses reality shows aí e tal, e não sei o que lá, e blá, 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 e aí ela se converteu. E ela ficou muito crente, ela ia, acho que, sei lá que igreja que ela ia, mas ela ia nessas igrejas neopentecostais e tal, e cara, antes só usava blusa decotada, roupa justa, e ela, cara, colocava a roupa até aqui, estampava inteira, Jesus me salvou, Jesus mudou minha história, Jesus isso, Jesus aquilo. E aí o que aconteceu é que ela foi enganada pela igreja, ela foi talvez extorquida, né? Teve a sua fé de certa forma ali apertada, e as pessoas usaram talvez da falta de maturidade que um recém-convertido tem para tirar dinheiro dela, e ela perdeu tudo. E ela decidiu voltar a fazer o que ela fazia antes. E o bizarro é quando você vê o discurso dela, ela faz filmes adultos hoje, e ela diz: graças a Deus, Deus restituiu na minha vida. Cara, é isso que nós temos vivido. Porque se esses pastores que pastoreavam ela fossem pessoas sérias, conforme a imagem de Cristo, eles não iriam extorquí-la, eles não iriam usar do poder aquisitivo que ela tinha para roubar dinheiro dela, para uso próprio, para ganho pessoal. Muito pelo contrário, eles iam ver uma mulher que realmente, genuinamente queria uma transformação na sua vida, sedenta por um evangelho verdadeiro e não por um evangelho interesseiro. Porque deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está nem aí por quanto você tem na sua conta. O que importa para Jesus é o seu coração, não é quantos dígitos você carrega dentro da sua conta bancária. Mas nós vemos isso, as pessoas tomando forma e sendo igual àquelas que estão no mundo, igrejas tomando forma e agindo como predadoras de ovelhas machucadas e desgarradas, o mundo transformando as igrejas, o mundo fazendo com que as igrejas virem um comércio, um balcão de negócios, sendo que nós, da igreja do Brasil e do mundo, deveríamos ser a resposta para aqueles perdidos que entram, para aqueles que entram aqui com um casamento destruído. A igreja deveria ser a resposta. A igreja deveria ser a resposta para aqueles que se sentiram ofendidos, sabe, por pessoas, por pastores, por líderes, e abraçar essas pessoas que ninguém quer abraçar. Nós fomos chamados para isso. Mas não, o que acontece é que o discurso é totalmente contrário
as atitudes. E como nós sabemos que as pessoas nos observam muito mais do que elas ouvem, elas simplesmente vão embora e não se permitem ser tratadas pelo Senhor. O foco de muitas igrejas e o objetivo está completamente errado e deturpado. Não é a respeito de quantidade de pessoas, é a respeito de uma qualidade, de um evangelho sendo pregado que gere transformação. O que é melhor para você? Nós estarmos aqui em, 70, 100 pessoas, ouvindo uma palavra de confronto que gere uma mudança em nós, ou eu ter esse auditório aqui lotado com 1.800 pessoas, enchendo linguiça e não falando nada para edificar sua fé? Hoje o que acontece é que, infelizmente, existem muitos que gostam de viver da moda, da hype, gostam de viver de movimentos, e por gostar de viver de movimentos, nunca vão se aprofundar no Evangelho. Mas Paulo continua dizendo: não vos conformais com esse mundo, mas transformai-vos. E essa transformação é uma transformação segundo a imagem e os moldes de Cristo. Você percebe, eu tenho um amigo que ele parece um camaleão, cara, não é de aparência, mas é impressionante como ele se molda aos ambientes que ele está. Então, se nós estamos numa roda de pastores, ele fala como um pastor. Eu falo, caramba, ele é mais crente do que eu. Se nós estamos numa roda de futebol, nós não, porque faz tempo que eu não jogo, mas se ele está num ambiente de futebol e o pessoal está falando besteira, ele está falando besteira. E aí eu falo, caramba, ele é mais mundano do que os outros. Quando ele está num ambiente talvez vulnerável, onde as pessoas estão chorando, contando as suas histórias, ele está lá fazendo o mesmo. Por isso que eu digo que parece um camaleão. Ele toma a forma do ambiente que ele está. Ele fala com linguajar diferente, ele se veste diferente, ele se adequa ao ambiente de trabalho, se adequa pela moda. Eu amo essa camiseta, isso traz alegria para a minha vida. As pessoas estão fazendo exatamente essas coisas. Mas uma transformação segundo os moldes da imagem de Cristo faz com que a pessoa não viva mais para ela. Porque na equação de Cristo, você nunca vai ser o centro. Nunca vai ser sobre você. Eu costumo dizer que você não vai ser nem o segundo. Você vai ser o terceiro. Porque o primeiro é Deus, o segundo é o seu próximo, e aí então você pode ver. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós tomamos a imagem de Cristo como forma, como um parâmetro, como um molde, faz com que nós olhemos para os nossos vizinhos, e eu digo vizinho, não um vizinho de casa, mas aqueles que estão em nossa volta, ao nosso redor, e nós nos preocupemos com eles. O que você tem vivido? O que você tem chorado? E eu louvo a Deus por essa igreja, de verdade, eu louvo a Deus por essa igreja. Há 2, 3 semanas atrás, um pouco antes de subir para pregar no culto das 18 horas, eu fui pego de muita surpresa com a notícia de que uma criança do Iaquides tinha sido atropelada e tinha sido levada de helicóptero para o Hospital das Clínicas. Eu não sei quem ouviu essa história aqui na igreja. Era um menino aqui, o José, e ele foi levado em estado gravíssimo, múltiplas fraturas, traumatismo craniano, fígado dilacerado, fêmur quebrado, uma criança de 10 anos. E, cara, foi muito difícil pregar aquele dia, porque eu senti como se fosse o meu filho. É muito parecido com a idade do meu filho. Ele estava aqui no culto da manhã, ele participou do ensaio do coral para Pentecostes, e aí de repente à tarde acontece essa tragédia, essa fatalidade. E a medicina dizia que muito provavelmente não ia dar certo, muito provavelmente ele não ia superar, ele não ia passar. Passou a madrugada, fez 3 cirurgias, se eu não me engano, durante a madrugada, para conter um inchaço no cérebro, para tudo mais, enfim. E a igreja se uniu de um jeito, em oração, cara, em sustento, em provisão. Rolou uma vaquinha, que o objetivo era levantar R$7.000. Foi levantado 3 vezes mais esse valor, para que a família pudesse manter.
Houve um revezamento de pastores para que os pais pudessem estar amparados. Eles tinham acabado de chegar em São Paulo, eles eram de outro estado. A igreja se moveu, cara. E o José teve alta hoje, para a glória do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa se importar com a dor do outro. A gente precisa olhar e entender o contexto, entender o que está por trás. A gente vive num mundo tão maluco, numa correria da vida, que a gente muitas vezes não olha nem para o lado. Você já parou para perguntar para alguém, como foi o seu dia? Está tudo bem? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem com a sua filha? Está tudo bem na sua casa? Seu casamento? A gente talvez pense, é melhor eu não perguntar, porque a pessoa vai desabafar e eu não tenho tempo para ouvir. Mas quando nós nos parecemos com Cristo, nós precisamos ouvir, porque foi isso que Jesus fez. Quando aquele paralítico do tanque de Betesda estava lá, e Jesus para conversar com ele, Jesus dá atenção a ele. Por que é que você está aqui? E aí ele começa a contar a história para Jesus. Jesus não interrompe ele e fala, ei, agiliza aí, meu tempo é curto, dá para dar uma diminuída enfim, resume. Ele fala, não, eu estou aqui há 38 anos, e quando o Espírito passa sobre as águas, o anjo passa, a água se move, não tem que me leve, sabe? Jesus ouviu as pessoas. Jesus ouviu a mulher com fluxo de sangue. Quando nós olhamos essa passagem, e Jesus pergunta, quem me tocou? Quando ela toca na orla das vestes de Jesus, Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos dizem, que pergunta é essa que a gente tocou? Você está sendo empurrado pela multidão, você está sendo espremido pela multidão. Ele diz, não, alguém me tocou. E essa mulher então, a Bíblia diz que ela estava atemorizada. Chega até ele, ele conta tudo. A Bíblia diz que ela contou tudo. Nós não sabemos a duração dessa conversa. Nós não sabemos se foi 1 minuto, se foi 3 minutos, ou se foi 15 minutos. Provavelmente vindo de uma mulher que estava sofrendo há 12 anos isolada da sociedade, não foi algo rápido de 30 segundos. Jesus parou, Jesus deu atenção, Jesus ouviu. Nós precisamos fazer isso. Se você quer ser parecido com Jesus, valorize o sentimento daqueles que estão à sua volta. Quando nós tomamos a imagem de Cristo, faz com que a nossa vida ela não seja autocentrada nas nossas decisões, nas nossas vontades, mas que ela seja vivida para amar Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos. Você precisa agradar a Deus. Para o mundo, ele diz que você precisa agradar a Deus, agradar o mundo e agradar a igreja, mas a verdade é que você precisa agradar a Deus, abençoar a igreja e alcançar o mundo. Essa é a nossa chamada, essa é a nossa missão. Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O pecado começa na mente. Alguém que consome pornografia, ele pensou antes de entrar em um site pornográfico. Alguém que comete adultério, ele maquinou antes na sua mente. Não é, puxa vida, aconteceu. Que coisa, falei mal. Que coisa, enganei alguém. Não, foi maquinado antes. Sabia que nós temos a capacidade de ter 70 mil pensamentos por dia? Isso é dado. 70 mil pensamentos por dia, a capacidade que nós temos de desenvolver. São aproximadamente 50 pensamentos por minuto. Olha que campo fértil que nós temos. A mente é a sede dos nossos pensamentos, emoções e decisões. Por que nós precisamos renovar a nossa mente? Porque você precisa entender que talvez aquilo que você tem ingerido através da sua mente não tem sido algo saudável e produtivo. Eu amo o McDonald's, mas eu não posso viver de McDonald's. Eu amo o esporte, mas eu não posso viver do esporte. Eu preciso me alimentar de coisas, eu preciso me alimentar de uma refeição balanceada, que vai trazer nutrientes, que vai deixar a minha saúde
e forma, para eu cuidar da minha família, para eu cuidar do meu chamado, para eu exercer o meu ministério. Sabe? A gente tem que levar essas coisas a sério. 70 mil pensamentos é muito pensamento por dia. Quando nós nos arrependemos pela renovação da nossa mente, nós somos libertos do domínio do pecado. E aí nós passamos então a ter uma nova concepção de vida. E no processo de renovação da nossa mente, o homem não somente vai se despindo do poder do pecado, mas ele também vai adquirindo virtudes espirituais positivas. E essa cooperação renovadora, ela é feita pelo Espírito, porque não é algo que você pode gerar, mas algo que somente o Espírito pode trazer. E essa renovação, ela pode ser feita de inúmeras formas. A renovação da nossa mente, da sua mente, da minha mente, ela pode ser feita através da oração. E é importante que você faça, é importante que você ore, é importante que você declare sobre a sua mente, a mente de Cristo. A mente de Cristo, eu quero ter a mente de Cristo. Ela pode ser desenvolvida através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento, é aquilo que fortalece a nossa fé. Eu te desafio a ler a palavra de Deus e não ter a sua fé encorajada. Eu duvido que você não vai olhar as histórias que estão lá dentro, histórias verídicas, reais, e falar: uau, aconteceu lá, pode acontecer aqui também. E é por isso que nós vemos pessoas sendo curadas, casamentos restaurados, pessoas sendo libertas, porque o mesmo Deus que operou lá é o Deus que opera ainda nos dias de hoje. É de suma importância que a sua mente esteja ocupada. Coloque louvor. Se você está ocioso, se você tem uma dificuldade com pornografia, eu vou bater um pouco mais nessa questão da pornografia, porque hoje é comum o tanto de aconselhamento que nós pastores temos tido com relação a pessoas presas a isso, é assim, é absurdo, cara. E vou falar uma coisa para você: antigamente era só homem, hoje não, hoje mulheres e homens, basicamente em número iguais, consomem pornografia. Então como que você pode se preservar? Ocupe a sua mente. Existe um ditado feito pelo poeta inglês William Cowper, que ele diz: falta de ocupação não é repouso. Uma mente absolutamente vazia vive angustiada. Isso explica aquela famosa frase que nós ouvimos, que muitos acham que está na Bíblia, mas não está aqui: mente vazia, oficina do diabo. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Mas nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas saudáveis, porque a verdade é que quando a sua mente está vazia, existe uma grande chance de você começar a observar coisas, a pensar coisas que não agradam a Deus e tiram o seu foco. Quando você está com a sua mente vazia, você talvez olhe para mulheres de forma diferente. Você talvez olhe para um homem de uma maneira diferente. Você talvez olhe para uma oportunidade de ganhar dinheiro de uma forma ilícita, de uma maneira diferente. Você começa a dizer que não é tão ruim assim. Você começa a justificar os seus erros, e aí no fim acaba colocando a culpa em Deus. Mas quando você renova a sua mente, você não permanece o mesmo. E Paulo vai caminhando para o fim, e ele diz: para que experimenteis. E essa palavra, ela tem sido traduzida como para que você faça a prova. Faça uma prova real, inteira, ou seja, um conhecimento experimental prático e não teórico, mediante uma renovação da sua mente. Quando você tem uma mente cheia das coisas de Deus, embora coisas ruins possam acontecer, não há dúvida na sua mente sobre a bondade dele. Eu estou aconselhando um caso agora, de um cara que acabou de descobrir que foi traído pela esposa. E eu tenho me preocupado com ele, eu tenho mandado mensagem diariamente para ele: como é que você está, como é que estão as coisas, como é que tudo está se desenrolando. E hoje ele me gravou um áudio, ele falou assim: cara, é muito louco como mesmo no momento de tanta dor,
de tanta luta, eu olho e eu consigo enxergar a bondade de Deus. Eu não consigo, ele gravou esse áudio para mim hoje, ele fez, eu não consigo culpar Deus por absolutamente nada. Deus é bom. Deus é bom. E é isso, quando a gente tem essa mente renovada, nós sabemos que, embora coisas ruins aconteçam, pega a mesma história desse pequeno José que nós falamos aqui, mesmo nos momentos, assim, ele ia passar por uma cirurgia, chegava a mensagem da mãe, porque rodou nos grupos da igreja: gente, vai dar certo, o José está indo, Jesus está no controle, o José está fazendo a cirurgia agora, e ele vai sair, a gente vai sair daqui, bem, em nome de Jesus. Você fala: cara, eu estou aqui destruído emocionalmente, e a mãe está forte, está que nem uma pedra, uma fortaleza. Por quê? Porque teve a sua mente renovada pela obra do Espírito na vida dela. Quando nós experimentamos, nós entendemos que nós precisamos nos transformar e não nos conformar. Eu acho que hoje o ponto central é isso. Todos nós precisamos de uma transformação, porque muitos estão vivendo em um evangelho confortável, e o conforto é uma praga. O conforto não te deixa o desejo de buscar algo a mais, de forma mais profunda. Quando nós temos a nossa mente renovada, nós entendemos que o nosso papel como corpo de Cristo é influenciar pessoas e não ser influenciados. Quando nós temos a nossa mente renovada e nós experimentamos a boa vontade do Senhor, nós entendemos que, a despeito das lutas, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Cristo e Ele continua no centro. Nós nos transformamos pela palavra de Cristo e não mais pelas filosofias desse tempo. E eu quero concluir essa mensagem perguntando: o que vocês têm feito com isso? Com aquilo que o mundo tem apresentado? Com aquilo que o mundo tem te oferecido? O que você tem feito para evitar com que as coisas desse mundo não coordene, não domine o seu dia a dia? O que você tem feito para banir aquilo que não é de Deus dentro da sua casa? Eu conheci um cara, e ele era um produtor musical quando eu morava lá fora. Ele era um produtor musical muito fera, e ele era ministro de louvor de uma igreja. E ele um dia compartilhando, nós fomos fazer uma viagem missionária para Honduras, e ele compartilhou essa mensagem, ele compartilhou o testemunho dele dentro do ônibus. E ele disse: cara, eu era um produtor musical, e eu, por ser um produtor musical, eu queria estar antenado de tudo que estava acontecendo. Então eu ouvia tanto coisas cristãs quanto coisas seculares. E aí eu vi um clipe de uma determinada pessoa, e aquele clipe era tão sensual que despertou algo em mim. E a partir daquele clipe eu me viciei em pornografia. E eu fiquei 6 anos consumindo pornografia. Meu casamento quase acabou, o meu chamado quase foi destruído, porque eu achei que algo sutil, algo que seria benéfico até mesmo para o meu desenvolvimento ministerial, entrou de uma forma errada e tomou o lugar errado. Então cuidado com o que você tem permitido com que os seus filhos assistam. Existem séries nesses streamings que aparentemente não pega nada, mas olha a fundo, olha qual que é a mensagem, olha a quantidade de cenas talvez de sexo explícito. Não serve para você, não serve para o seu filho assistir. Cuidado com as músicas que eles têm ouvido, sabe? Existem músicas a gente costuma bater muito no funk, né? Não, funk, mas não é só funk não, tá cheio de música gringa, com linguajar pesado, incentivando tanta coisa ruim, falando tanta coisa sobre a feminilidade, sobre o caráter das mulheres. A gente precisa abordar isso, a gente precisa estar ciente disso. E eu aqui, cara, não sou religioso não, tá? Talvez você entrou aqui pela primeira vez, eu acho que quem entrou aqui até foi embora.
que eu não estou mais vendo eles aí. Mas eu não sou do tipo do cara que fala, não pode assistir filme porque é pecado, não pode assistir desenho porque é pecado, não pode ouvir música porque é pecado. Não, eu assisto filme secular, eu ouço música secular, mas eu tenho um filtro. Afronta a minha fé? Não. Traz uma mensagem ruim que pode, ministrar coisas pesadas para os meus filhos? Não. Palavras vulgares constam nisso? Não. Então acho que está bom, acho que dá para ouvir. Faça você o seu filtro. O Espírito Santo habita em cada um de vocês, cara, não sou eu. É o Espírito que habita. Começa a perguntar para o Espírito: Espírito, está tudo bem eu ouvir essa música? Está tudo bem eu assistir esse filme, eu assistir esse clipe, eu assistir essa série? E deixa o Espírito te falar. Queria pedir que você feche seus olhos. Eu queria, em primeiro lugar, falar para cada um de nós. Eu não acho que essa é um apelo para pessoas específicas. Eu acho que todos nós podemos nos enquadrar nisso, porque todos nós precisamos renovar a nossa mente, e é todos os dias. Poxa vida, mas até você, pastor, até eu, cara, todos os dias eu desejo conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida, para o meu chamado, para a minha casa. E o Senhor tem nos incomodado para viver um evangelho real, um evangelho que requer um compromisso, que requer uma entrega, que requer uma devoção. Se você não está pronto para ser confrontado, ou não quer ser confrontado, eu acho que talvez exista algo errado naquilo que você tem escutado e ouvido. Jesus não quer se relacionar com vocês de forma superficial. Jesus não quer que você precise de um intermediário para ouvir a voz dele. Jesus não quer que você dependa de um pastor, de um amigo, de um líder de célula, para que você consiga se conectar e ter relacionamento e vida com Deus. Jesus deseja tocar na sua vida, sabe? Estabelecer um relacionamento verdadeiro. Isso só é possível através de um compromisso que você pode firmar com Ele. Onde você pode orar existem fraquezas. Todos têm fraquezas. Eu não sou melhor do que ninguém. Os meus pecados estão diante de mim e eu lido com eles, eu luto contra eles. Mas se tem algo que me move, é desejar ser mais parecido com Jesus, porque eu sei que eu só consigo transformar pessoas que eu realmente amo e pessoas que o Espírito tem colocado no meu caminho, se eu for mais parecido com Jesus. Para que isso aconteça, todos os dias, eu tenho que ter um tempo de busca, um tempo onde eu confesso os meus pecados, onde eu reconheço quem Ele é, e um tempo onde eu reafirmo o meu desejo de ser parecido e servi-lo com todo o meu corpo, toda a minha alma, e toda a minha integridade, a minha capacidade, seja lá aquilo que Ele tem colocado em minhas mãos. Por isso eu queria pedir que você fique em pé no seu lugar. E que você possa tirar um tempo para falar com o Senhor. Talvez, se você sentir que você deve se ajoelhar em sinal de rendição, para que você se humilhe diante da poderosa mão de Deus, fique à vontade. Talvez você queira sentar também, fica à vontade. Eu creio que o Espírito está aqui, você pode ficar muito à vontade. Mas não perca a oportunidade de abrir o seu coração e falar: Senhor, eu tenho deixado talvez com que
as coisas do mundo invadam a minha vida e eu me torne mais parecido com o mundo do que as pessoas que caminham comigo se tornem mais parecidas com o Senhor. E talvez essa tenha sido e esteja sendo a minha grande falha. O Senhor me chamou para influenciar pessoas, e o que acontece é que eu venho sendo influenciado pelas pessoas. Eu não sei qual vai ser a sua oração, mas eu sei de uma coisa, que se você vier aqui numa quinta-feira à noite, num culto que começou faz 2, 3 meses, é porque você tem sede de Jesus, é porque você tem sede de algo a mais, é porque realmente você não está conformado com a sua situação. Isso aqui nem é parte da rotina do crente, ir à igreja às quintas-feiras, tirando quem era do Bola de Neve, mas que não é rotina da nossa igreja, não é rotina da maioria das igrejas. Nós não estamos num domingo, num dia convencional, onde os brasileiros estão acostumados a ir às igrejas católicas ou às igrejas evangélicas. Então eu sei que se você está aqui é porque você quer algo a mais do Senhor, você quer se relacionar com o Senhor. Então enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, fale com Jesus no seu lugar aí, e acerte as contas com Jesus. Peça perdão, se humilhe diante dele, reconheça o quão falho você é, mas não deixe de falar com Jesus, amém? Nós queremos entregar ao Senhor, Deus, tudo aquilo que nós temos vivido, Senhor. Nós queremos dizer, Deus, que realmente nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos parecer mais contigo, Jesus. Que nós possamos ter a nossa mente renovada. Que o Senhor limpe, Senhor, do nosso coração toda distração. Tire do nosso caminho tudo aquilo que gere distração, tudo aquilo que nos afaste de Ti. Nós desejamos, Deus, cada vez mais estar no centro da Sua vontade e ser parecidos com o Senhor. Nós Te agradecemos, Deus, por esse tempo de estudo, por esse tempo, Senhor, onde o Senhor se revelou. E eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui, e que o Senhor fale com eles, que o Senhor os leve em segurança, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. Eu peço, Deus, que o dia de amanhã deles seja um dia realmente que eles possam ver a diferença através da mensagem que foi dita agora. Que eles influenciem, que eles mudem o ambiente e que eles brilhem no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Glória a Deus, família. Deus abençoe, que vocês tenham uma noite de paz, descanso, e nos vemos domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe.